Olá, irmãos e irmãs, a quarta região eclesiástica. Esse é mais uma quarta com o bispo, que é uma promoção aqui da nossa região, é um projeto nosso. De todas as quartas-feiras nós liberarmos um vídeo, um conteúdo no nosso canal de YouTube, sempre às 20 horas, sempre às 8 da noite, onde a pregação da palavra de Deus vai ser sempre o nosso norteador, e também comunicações, uma interação que às vezes a gente precisa fazer dentro da nossa região. Então é com muita satisfação que mais uma vez eu me dirijo a vocês, não apenas o povo de Minas, o Espírito Santo do Ceará, mas todos os amigos e amigas que tiverem acesso a esse conteúdo. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre alguns princípios do que Deus quer e pode fazer na nossa vida a partir da lógica dos avivamentos. A gente fala muito sobre avivamento, sobre restauração, uma manifestação nova de Deus, Deus trazendo de novo algo que Ele quer dar uma ênfase na vida da igreja, de uma comunidade, do mundo. Mas a verdade é que a gente fala muito de avivamento, mas sem conhecer alguns elementos do avivamento ou alguns princípios que precisam nortear toda a caminhada de avivamento. Como eu sou um entusiasta da ação do Espírito Santo, que por consequência natural aviva tudo que Ele tem à disposição, traz renovações para tudo que Ele tem à disposição, eu desejo muito que o avivamento toque a quarta região, desejo muito que o avivamento seja realidade na Igreja Metodista Brasileira e, por que não dizer, na Igreja Metodista em todo o mundo e em todas as igrejas cristãs do mundo, independente também de serem metodistas. Mas a verdade é que a gente precisa considerar sobre princípios de um avivamento, elementos que você não tem como dissociar de um avivamento. Eu poderia passar uma vigília inteira falando de elementos, de características de avivamento, mas eu considero que três coisas são imprescindíveis para um avivamento. Sem essas três coisas, você pode elencar diversas outras, mas que não vão promover a ação do Espírito, gerando avivamentos, gerando ações de Deus renovadas. Esses três princípios são os profetas ou as profetisas, ou seja, pessoas que Deus usa, é a revelação, ou seja, uma palavra que Deus traz, e a unidade nos propósitos. Então, três coisas: profetas ou profetisas, que são as pessoas que Deus usa, a revelação, todo avivamento precisa ter uma marca significativa de uma palavra de Deus que vai nortear tudo, e todo avivamento precisa acontecer, já que é uma comunidade, precisa acontecer na perspectiva da unidade. Pensando no avivamento e pensando no texto referência para nós de Ezequiel capítulo 37, que eu não vou ler, eu não lerei todo o capítulo 37 de Ezequiel aqui, mas usando Ezequiel 37 como uma referência, eu preciso falar sobre a figura do profeta ou da profetisa, deste homem e mulher, dessa pessoa que Deus usa.
Não existe avivamento, não existe esse trazer de novo, não existe essa ação nova de Deus no mundo, na igreja, gerando avivamentos, desconsiderando profetas e profetisas. Toda vez que Deus quer fazer de novo alguma coisa, ou toda vez que Deus quer fazer nova alguma coisa, Ele vai usar a figura do profeta ou da profetisa, desse homem e dessa mulher que Ele capacita, que Ele chama, que Ele capacita e que Ele nomina, que Ele define, que Ele coloca em algum lugar específico. E essas pessoas somos nós. Quando nós falamos de avivamento, nós não podemos dissociar a nossa própria vida desse avivamento. Toda vez que você falar, olha, eu gostaria muito que Deus fizesse algo de novo, ou seria tão bom se Deus realizasse tal obra, toda vez que você pensar ou falar ou desejar tal coisa, você tem que ter a consciência de que a sua vida está inserida nisso. Pensando em Ezequiel 37, que é aquele clássico texto da renovação do Senhor naquele vale de ossos secos, vale que estava repleto de ossos sequíssimos que foram se juntando, cada osso próximo do seu osso condizente para formar o esqueleto, que Deus gerou carne, gerou músculos, gerou então a vida àqueles que antes eram ossos secos. Pensando nesse texto, nós vemos que Deus pega o profeta Ezequiel e o coloca no meio de um vale cheio de ossos e pergunta a Ezequiel o que ele estava vendo. Então entenda uma coisa: toda vez que Deus quiser fazer algo especial no mundo, na igreja, na sua família, no ministério que Ele confiou a você, na denominação que nós estamos inseridos, toda vez que Deus quiser fazer algo novo, Deus vai pegar um profeta, uma profetisa, Deus vai pegar um homem e uma mulher e vai colocar no ambiente, no contexto aonde Ele quer avivar. Então não adianta você simplesmente dizer, minha igreja, a igreja metodista precisa, como é o nosso caso, a igreja metodista precisa de um avivamento. Você não pode falar uma coisa dessa e simplesmente não se ver como parte desse avivamento, como uma pessoa que precisa estar dentro do contexto que Deus quer avivar. E Deus nunca aviva algo que já está pleno, algo que já está pronto. Sempre que Deus quer avivar alguma coisa, é porque aquela situação, aquela coisa, aquele lugar carece da ação de Deus. Então não reclame se você está num ambiente que carece da ação de Deus. Não reclame, não fuja, não se isente, simplesmente não dê de ombros quando Deus te colocar numa situação, num contexto, ou em um lugar, ou em uma igreja local que carece de avivamento. Porque Deus quer usar pessoas para isso. Deus quer usar profetas e profetisas para isso. Eu não imagino o profeta Ezequiel virando-se para Deus e falando, Senhor, o Senhor me colocou num vale cheio de ossos secos, o que eu vou fazer aqui? Eu não quero estar num vale cheio de ossos secos, eu quero estar numa campina verdejante, eu quero estar num lugar cheio de flores coloridas, eu quero estar próximo de um lago muito bonito. Eu não vejo Ezequiel, eu não consigo ver Ezequiel reclamando e dizendo isso para Deus. Pelo contrário, eu vejo Deus questionando a Ezequiel o seguinte, Ezequiel, o que você está vendo? E ele respondeu a Deus, Senhor, eu estou vendo um vale cheio de ossos secos. E Deus nesse momento também está te perguntando, o que você está vendo ao seu redor? Qual é a situação, qual é a circunstância que Deus quer avivar, mas que você precisa enxergar? Então esse é o primeiro elemento de um avivamento. O primeiro elemento é o profeta, é a profetisa, é o homem e a mulher que Deus quer usar. E esses profetas precisam ter clareza do lugar onde eles estão. Aqui na quarta região, aqui na Igreja Metodista de Minas Gerais, Espírito Santo e do Ceará, nós queremos muito um avivamento e queremos que esses profetas e essas profetisas que sou eu e é você, eu quero que cada um de nós possamos ter clareza do lugar onde Deus nos colocou. Você precisa se apresentar para isso. Um segundo elemento do avivamento, que está claro também para mim, Ezequiel 37, é que o profeta e a profetisa de Deus precisam ter uma revelação de Deus. Isso também é muito evidente no texto. Tanto é que Deus pergunta a Ezequiel, amigo, o que você está vendo aí? E o profeta fala, eu estou vendo um vale cheio de ossos secos.
Aí Deus pergunta: esses ossos poderão viver? Você crê nisso? E Ezequiel diz: Senhor, na verdade o Senhor é quem sabe disso, Tu é quem sabe disso, isso está nas Tuas mãos. E Deus então dá uma ordem a Ezequiel: profetiza sobre os 4 cantos para que o vento venha e para que, à medida que você for profetizando, esses ossos ressuscitem. Então fica claro que Deus deixou claro para Ezequiel quais eram os seus propósitos. O propósito de Deus era que aquele vale cheio de ossos secos pudesse ressurgir como um grande exército poderoso. Então Ezequiel jamais poderia dizer: olha, eu não sei o que Deus quer fazer aqui nesse vale. Da mesma forma, eu e vocês só seremos agentes de um avivamento, só seremos parte de um avivamento quando tivermos clareza da revelação de Deus, quando tivermos definição na nossa alma daquilo que Deus quer fazer. E Deus tem falado, Deus tem ministrado. Eu tenho sido um profeta de Deus, eu tenho levantado outros profetas e outras profetisas, Deus tem levantado seu pastor, sua pastora, Deus tem levantado, assim como eu, outros líderes na igreja metodista para trazer uma revelação de Deus, para falar o que Deus quer fazer. A palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus sistematizada, é uma fonte de revelação de Deus. Então você e eu não carecemos de revelações de Deus. Deus tem deixado muito claro aquilo que Ele quer fazer, e depende apenas de nós ouvirmos o que Deus quer falar. Ezequiel perguntou a Deus: Senhor, na verdade, Deus perguntou a Ezequiel, poderão viver esses ossos? E Ezequiel responde: Senhor, Tu sabes. Então, nessa interação, nessa conversa de Deus com Ezequiel absorveu que a vontade de Deus era fazer com que aqueles ossos ressuscitassem. Então, eu sou muito convencido de que esse segundo elemento do avivamento está disponível a todos nós: revelação de Deus. E por fim, todo avivamento, além de profeta, além da profetisa, além dessas pessoas que Deus usa, além de uma revelação que é esse detalhamento claro de Deus, a sua vontade, todo avivamento carece de unidade. A gente precisa entender que se o avivamento é a ação de Deus na igreja, se o avivamento é a ação de Deus em uma comunidade, se o avivamento é a ação de Deus trazendo de novo algo em um país ou em um grupo de pessoas, nós estamos falando de mais de uma pessoa, nós estamos falando de um contexto de comunidade, nós estamos falando aonde mais de 1 a 2 pessoas estão interagindo. Tanto é que a própria Bíblia coloca como um parâmetro que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, em todo momento está claro para nós no texto bíblico que Deus estabeleceu a sua ação plena a partir do contexto de comunidade. E se a gente fala de comunidade, a gente vai precisar também entender que é a união de várias perspectivas. Não existe o princípio da uniformidade. Uniformidade é todo mundo com a mesma roupa, todo mundo com a mesma linguagem, todo mundo com o mesmo discurso. Unidade não é uniformidade. Unidade é quando na diversidade eu tenho o mesmo propósito. Quando com pessoas diversas falando a partir de perspectivas diferentes, com dons e talentos diferentes, eu tenho o mesmo objetivo, o mesmo alvo. E Deus tem um avivamento para nós, especialmente, já que eu estou me dirigindo especialmente ao povo, ao rebanho que Deus me deu aqui na 4ª região, se bem que esse conteúdo está disponível a todas as pessoas. Mas se eu estou falando especificamente com o rebanho que Deus me deu aqui na 4ª região, eu preciso dizer a vocês que nada da parte de Deus vai acontecer se nós não estivermos como o povo de Israel esteve durante o período crucial no deserto. Eles ouviam o som da trombeta, eles corriam para ver qual era a direção que Deus havia dado a Josué ou a Moisés, ao seu líder, à sua liderança. Deus tem nos dado direções. Ouça, obedeça, cumpra, esteja atento,
corra para onde tiver o som da trombeta. Nós precisamos de unidade. Sem unidade, nós não avançaremos. Não adianta o bispo estar falando uma coisa e os pastores e pastoras não repassarem às igrejas as ênfases. Por conseguinte, não adianta as igrejas receberem as ênfases e não colocarem em prática, porque Deus só envia bênçãos aonde tem contexto de unidade. E eu quero então concluir esse tempo de reflexão dessa semana, dizendo a vocês que nós estamos carecendo que Deus faça de novo muitas coisas. E o nome disso é avivamento. E avivamento só acontece, dentre várias possibilidades, se 3 elementos fundamentais estiverem bem claros para nós: profetas e profetisas, ou seja, as pessoas que Deus usa. Não adianta você falar que Deus precisa fazer algo se você não se disponibilizar. A igreja metodista é isso, a igreja metodista é aquilo, a minha igreja local é assim, é assado. Mas você está disponível para enxergar como Deus quer que você enxergue? Segundo, revelação. Esteja atento ao que tem sido falado, ao que Deus tem ministrado através de tantas pessoas. E por último, em terceiro lugar, elemento fundamental de um avivamento é a unidade. É quando nós convergimos todas as nossas expectativas. Lembrando do Salmo 133, aonde tem unidade, ali tem bênçãos de Deus. Eu tenho convicção de que se nós colocarmos em prática esses 3 elementos, há um avivamento de Deus para a 4ª região. Há um avivamento de Deus para a tua família, para a tua igreja local e para tudo que Deus colocar em tuas mãos. Deus te abençoe. Nós vamos orar já já para que Deus encontre em nós a oportunidade de fazer tudo de novo. Chegou a hora então de orarmos e colocarmos diante de Deus as ênfases que nós acabamos de ouvir. Senhor, em nome de Jesus, diante da necessidade que nós temos de um avivamento, diante da necessidade que nós temos que o Senhor faça muitas coisas que nós precisamos experimentar de novo, diante da necessidade de um avivamento, eu te peço, Deus, encontre em mim e nesses meus irmãos e irmãs oportunidade de fazer de novo tantas coisas boas, oportunidade de nos capacitar como profetas e profetisas que vão ser colocados em ambientes hostis, em ambientes não favoráveis, em ambientes como que o Senhor colocou Ezequiel, um vale cheio de ossos sequíssimos, mas profetas e profetisas que têm a capacidade de enxergar o que o Senhor quer nos mostrar. Nós pedimos e nós ansiamos por revelação da tua parte, para que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo, Pai, que é a ênfase para esse tempo. Nós queremos discernir os tempos. Mostra-nos a tua vontade. E por fim, ó Deus, nós quebramos todas as cadeias que nos separam, todas as cadeias, Pai, que nos aprisionam longe uns dos outros, todas as amarras, todos os empecilhos, todas as dificuldades de nos concluirmos, Senhor Deus, como homens e mulheres que foram chamados para uma finalidade, para um objetivo, para uma convergência de pensamentos. Nós queremos viver, Senhor, a conclusão da tua vontade a partir da unidade, para que o avivamento chegue na 4ª região, em toda a igreja metodista no Brasil e no mundo, e em todos os corações aonde pulsam, Pai, corações de homens e mulheres que foram chamados para a obra do avivamento. Nós oramos por isso e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida na próxima semana, Quarta com Bispo, que é esse conteúdo que todas as quartas-feiras, por volta das 20 horas, 8 da noite, nós liberamos nesse canal do YouTube. Divulgue isso, propague isso para muitas outras pessoas. Deus te abençoe. Até a próxima semana.